Embaixador Rubens Barbosa, vamos às relações Brasil-Israel. Eu vou fazer a pergunta mais simples possível, que pé elas estão, mas antes da sua resposta, eu vou fazer um brevíssimo resumo para refrescar a memória do nosso público. Nós tivemos um dia difícil na relação entre os dois países. Nós temos os órgãos de segurança dos dois lados criticando-se mutuamente. Nós temos o embaixador de Israel no foco do noticiário político brasileiro por conta do encontro com ex-presidente Jair Bolsonaro, e nós temos o assessor de política internacional, assessor internacional do presidente Lula, usando mais uma vez a palavra genocídio ao se referir à operação militar israelense em Gaza. Repetindo, em que pé estão as relações entre os dois países? Boa noite a todos. Olha, realmente está numa situação muito complicada, mas eu acho que a gente tem que separar a relação entre os dois estados e a relação com o governo Netanyahu, né? Eu acho que há uma grande diferença e eu acho que os desenvolvimentos recentes, né, não só em relação à saída dos brasileiros que estão lá em Gaza, essa retórica do lado brasileiro e agora essa questão do Mossad fazendo essa declaração e o próprio primeiro-ministro divulgando isso, mostra que há um desentendimento entre o governo de Israel com as posições do Brasil. Mas eu não acho que as relações entre Israel e Brasil, a médio e longo prazo, vão ser deterioradas. Eu acho que é uma questão de relação entre o governo Lula e o governo Netanyahu. Lorival. Não, sem dúvida, acho que é isso mesmo, né? Existem interesses convergentes entre os dois países, não... Mas, de qualquer maneira, eu acho que é a crise mais grave, né, que já aconteceu nesses 75 anos de história, né, de Israel. Não consigo me lembrar de algo tão grave, com consequências assim possíveis, né, iminentes, no meio de uma crise também muito séria que Israel enfrenta e que abala o mundo. E aí vejo problemas reputacionais para o Brasil, né? Porque o Brasil se vê muito próximo de países como o Irã, né, Venezuela, Rússia e China, que são países que são vistos como países que são condescendentes com o terrorismo, com a revisão do status quo, com a afronta ao direito internacional, né? Não esqueçamos que a Rússia está, nesse momento, né, invadindo e tentando ocupar a Ucrânia, que a China ameaça anexar Taiwan, e, enfim, e a Venezuela é um hub na América Latina para esses três regimes. Então, acho que temos um problema de reputação que pode ter consequências no médio e longo prazo para o Brasil, pelo menos vai dar trabalho para as futuras administrações recuperar a nossa imagem no exterior, e temos problemas imediatos que dizem respeito à segurança dos cidadãos brasileiros, não só aqueles que estão na faixa de Gaza e que tiveram de amargar um atraso na saída deles, em consequência desses atritos entre os governos, não só com Israel, mas também com o Egito, por causa da predileção do governo Lula pelo Irã, né, o telefonema ao presidente do Irã, 10 dias depois do ataque, das atrocidades cometidas por Israel. Mas agora vemos aqui no Brasil também, né, a possível ameaça, potencial ameaça terrorista, em meio a uma situação em que o governo brasileiro é simpático ao regime iraniano que patrocina exatamente o grupo que pode estar conspirando para atacar cidadãos brasileiros. Tem uma difícil, inclusive, provocação intelectual que você acabou de fazer, Lorival, em termos de diplomacia, que é a seguinte:
Quando você se refere a uma questão reputacional sobre o Brasil, por conta de tudo que você mencionou, o telefonema para o presidente do Irã, essa, digamos, que parece ser uma atitude mais benevolente em relação àqueles que atacaram Israel, não estou dizendo apoio, não. Estou dizendo uma atitude de certa compreensão que leva alguns a entender como benevolência. Será que há um cálculo por parte da diplomacia brasileira? Vou passar a palavra depois para o Rubens, mas eu queria ouvir o Caio e o Daniel, que passam o dia telefonando para diplomatas brasileiros. Será que o Brasil acha que ganha reputacionalmente no momento em que Israel enfrenta uma forte pressão internacional? A gente vê o que aconteceu em Paris hoje, por exemplo, nessa reunião para ajuda humanitária para Gaza. O presidente da França, que não se pode dizer que seja um país inimigo de Israel, faz uma série de exigências a Israel. Os Estados Unidos vêm a público hoje dizer que conseguiram de Israel uma pausa diária, uma trégua diária de 4 horas. E que Israel tem pouco tempo para fazer o que quer fazer por causa da pressão internacional. Aí a provocação intelectual que você fez, excelente, por sinal, agradeço. Será que o Brasil, por outro lado, ganha em reputação, sendo crítico nesse momento a Israel? Por favor, senhores. Acho que o cálculo do Brasil sempre é na visão de tudo que eu cubro e acompanho em Itamaraty, é de que sempre o multilateralismo é o melhor caminho. Então, um telefonema para o Irã, o Brasil acho que ganha, né? Ter relações com a Rússia em meio a uma guerra da Ucrânia, com a China, né? Com as autocracias, né? Que vocês, o Lorival principalmente, sempre coloca aqui, o Brasil acho que ganha. A diplomacia brasileira, os diplomatas brasileiros, pelo menos os que estão na linha de frente, acham que ganha. A pergunta é para você como repórter, é isto que eles pretendem? Eu tenho essa compreensão de que falar com todos, para eles, é o melhor caminho para se resolver soluções. Daniel, por favor. Eu vou na linha do Caio, mas não só com essa perspectiva de olhar a resolução dos problemas, mas também de ganhar algum capital político. O Brasil pleiteia uma vaga permanente no Conselho de Segurança da ONU sem ter forças armadas devidamente equipadas para condizer com esse pleito. O Brasil não tem uma participação, uma influência no cenário internacional, no comércio internacional, também condizente com muitos dos seus pleitos em outras áreas. Então, talvez essa capacidade que tem de diálogo com todos, o Brasil tem relacionamento diplomático com 192 outros membros das Nações Unidas. Tem uma relação muito forte com os Estados Unidos, que foi o primeiro país a reconhecer a independência brasileira e com quem mantém relações muito saudáveis, independentemente de quem ocupe a Casa Branca, e mantém uma parceria estratégica com a Europa, um diálogo muito privilegiado com a China, assim como com todo o Sul global, como a gente tem se acostumado a chamar. Então, essa tentativa de mostrar capacidade de dialogar com todos é talvez um ativo que a diplomacia brasileira acha que tem para oferecer. Na ausência de outros ativos, esse talvez seja um ativo para mostrar para a arena internacional. Eu detenho isso, eu detenho a capacidade de falar com o Irã, de falar com o Egito, de falar com a Europa, de falar com os Estados Unidos, com a China. Rubens, é séria essa questão e você tem uma larguíssima experiência como profissional, como embaixador. Você foi embaixador do Brasil em Londres, em Washington. Em que lugar nós estamos nesse espectro da opinião pública internacional em função das nossas posturas frente à guerra? Olha, eu acho que para analisar esse problema, você mencionou alguns dos aspectos importantes. Quer dizer, você está hoje, a situação internacional se deteriorou de tal maneira que eu acho que o Brasil foi apanhado de surpresa no meio dessa crise toda. Depois que ele presidiu o Conselho de Segurança, eu acho que o governo brasileiro achou que por essa capacidade de diálogo que nós temos com todo mundo, que a gente ia levar esse problema, inclusive a saída dos refugiados e tal, de maneira mais tranquila. O que não aconteceu, criando essa crise toda que nós já comentamos. Agora, eu acho
que a gente não deve dar muita ênfase a essa questão do Irã. Por quê? Porque nós vimos o pronunciamento do chefe do Hezbollah, até contido. E eu acho que a ação americana lá na guerra está sendo muito importante. A maneira como eles estão lidando com Israel é muito difícil. Você mencionou, quer dizer, Israel até agora não cedeu a nenhuma pressão americana, cedeu hoje com essa questão dessas 4 horas de levantamento não é um cessar-fogo, mas com a parada das hostilidades. Então, você tem aí nesse cenário internacional a opinião pública que você mencionou muito forte. Eu acho que os Estados Unidos vão conseguir segurar mais na frente, porque nós estamos no meio da guerra, mas isso em um momento, vai terminar. E os Estados Unidos já estão colocando os limites que coincide com a posição do Brasil, né? Da criação dos 2 estados, essa questão da Cisjordânia. Isso vai... E agora mesmo a ocupação, né, que Israel está querendo por questões de segurança em Gaza, os Estados Unidos não estão querendo. Então, a situação é mais complexa. E o poder de dissuasão americano, com todos esses porta-aviões e aviões que foram deslocados lá para a região, submarinos e tal, realmente está causando uma paralisia em quem pudesse se aproveitar da guerra, como o Irã, como a China, como a Rússia. Então, eu acho que a gente não pode dar muita importância a essa relação que o Brasil tem com o Irã, formal. Não há muito investimento do Irã aqui, não há maior, é mais uma coisa política. No caso de Israel, não. Israel tem uma relação muito densa com o Brasil, o Estado de Israel, na parte de defesa, na parte de tecnologia, há investimento aqui. Então, essas coisas eu acho que a gente tem que relativizar e esperar para ver como vai se desenvolver. Mas não há interesse do Brasil de romper com o Estado de Israel. Você pode ter uma crise com o governo atual, mas não com o Estado que representa muito aqui para o Brasil, inclusive para evitar que haja a transferência aqui para o Brasil dessa crise internacional. Não interessa aqui ao Brasil trazer esses problemas quando nós temos 2 comunidades muito importantes aqui. Não, eu sei que você concluiu. Eu vou para o intervalo, tem mais coisas e o Daniel está me pedindo a palavra também. Daniel, para não interromper você quer rápido, Daniel? Vamos lá? Ou você prefere depois? Uma informação que acaba de chegar, eu acho importante a gente dar isso o mais breve possível. A gente vive disso. Acaba de sair a lista dos estrangeiros em Gaza, os cidadãos com dupla cidadania, que foram autorizados a deixar a faixa de Gaza a partir de amanhã. E os brasileiros, um grupo de 31 dos 34 brasileiros está nessa lista. Então, depois de tudo que a gente conversou, dessas gestões todas, das polêmicas que houve ao longo de toda a semana, 31 dos 34 brasileiros, ainda estamos apurando o que aconteceu com os 3 outros, mas esse grupo maior de brasileiros está na lista e poderá sair de Gaza amanhã. Tem um complemento? São 24 brasileiros, os outros são parentes. Então, desculpe, é verdade. E havia informação de que Israel estava suspeitando que alguns deles poderiam ter ligações com o Hamas.